Começamos mais um episódio do SexyCast e hoje nós temos uma convidada que não é só uma mulher poderosa, não é só uma atriz renomada, de sucesso, passou pelas maiores emissoras desse país, pelos streamings mais cobiçados. Ela é minha amiga. Muito. Minha melhor amiga. Ela é Michele Batista, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui conversando com vocês. E obrigada por todos os elogios, eu espero fazer jus a todos eles. Então, a Misha, deixa eu contar um pouquinho pra vocês por que a gente chamou ela aqui. A Misha, ela tem uma... Todo mundo aqui na comunidade tá tentando se destacar, tá tentando encontrar um lugar ao sol. Isso, para o mundo dos atores e das atrizes, é muito comum ver essa trajetória de quem conseguiu chegar nas maiores emissoras, de quem conseguiu trabalhar nos melhores streamings. Mas, na nossa comunidade, a gente tem personal trainer, fisioterapeuta, médico, que cada um também dentro do seu nicho está tentando se destacar, está tentando sair desse mar vermelho de concorrência e falar... Ei, eu sou o único. Mim. Exato. E a Misha, ela tem uma trajetória onde, não é à toa que eu falo, sim, passou por todas as emissoras, as maiores emissoras desse país, fez Clandestinos, Malhação na Globo, passou também pela Record recentemente com protagonistas maravilhosos que a gente vai falar. Nós dividimos um protagonismo na HBO. Tu fez também uma participação em Aventuras de Poliana no SBT, que tá na Netflix. Então, assim, a gente sabe que não é fácil chegar nesses lugares. E para chegar nesses lugares, a gente precisa de alguém que olhe e fale: você é única, você tem algo que você vai contribuir pro meu audiovisual, pro meu filme, pra minha série, pra minha novela. E o nosso trabalho é mostrar pro mundo o que a gente tem de único, né? E eu queria que tu falasse um pouco da curiosidade que porque a Michele, ela tem uma irmã gêmea, que é igual a ela. Pra quem não conhece as duas com mais intimidade, são muito parecidas. E como que é se destacar e ser única quando, na verdade, você cresceu com alguém igual a você, e não só igual a você de aparência, mas que foi construída as roupas iguais, e as duas são atrizes. A Gisele Batista, beijo Gi, ela também é atriz. Ela fez outros trabalhos, também tem a carreira dela. Então, como foi ter que se diferenciar quando existe um ser humano no mundo igual a você? Eu e a Gisele, a gente sempre fala muito sobre isso, que como gêmeas univitelinas, assim, a nossa primeira grande batalha é descobrir a nossa individualidade, assim, todas as pessoas nascem seres individuais, e os gêmeos univitelinos, a individualidade é de fato uma conquista, é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, assim, o que é meu, o que é dela, o que disso aqui realmente é genuíno, é vontade minha, ou eu tô fazendo isso porque a minha irmã gêmea também faz, enfim, é toda uma construção, assim. Tem um lado maravilhoso que é, assim, eu nunca me senti só, eu não sei o que é me sentir só, eu já nasci com a minha melhor companhia, isso é foda, eu me emociono de falar isso mesmo, porque isso não tem preço. Você não saber o que é, o que é solidão, eu não sei o que é isso. Eu nasci muito bem acompanhada, mas o que se paga por isso é você ter que construir a sua individualidade, assim. E eu e a Gia, a gente tem uma relação que é muito maneira, assim. Óbvio, passamos por altos e baixos, já tivemos várias crises, já chegamos a fazer terapia juntas, assim, para se entender, para conversar, para ver... e eu realmente acho que a gente está num momento, assim, muito bom da nossa relação, porque a gente eventualmente trabalha juntas quando a gente acha importante pra gente, mas a gente... ela quis ser atriz, eu quis ser atriz, e todo mundo olhava pra gente e falava assim, não vai dar certo, não pode, porque vocês são iguais, uma tem que ser atriz e a outra tem que fazer outra coisa, então. E a gente olhou uma pra cara da outra e falou, não, você quer? Quero. Você também quer? Eu também quero. Então, quem é que disse que vai dar errado? Bora lá, se você quer, se eu também quero, vamos comprar essa briga. E foi muito bom pra gente, assim, ter comprado essa briga, porque
Óbvio, quando a gente começou a ser atriz juntas, né? Começamos a fazer teatro juntas, fizemos muitas coisas, tivemos muitas boas oportunidades por sermos gêmeas no começo. E aí chegou um momento que a gente falou, a gente tem que romper com isso. Porque se a gente não romper, o mercado vai querer que a gente faça isso o tempo inteiro. E para eles é muito cômodo e pra gente não é o trabalho dos sonhos, porque a gente vai fazer sempre a gêmea boa e a gêmea má, e não é isso que a gente quer da nossa vida. A usurpadora. E aí chegou um determinado momento, assim, que a gente falou, não, vamos começar a falar não. E a gente começou a falar não faço com ela, não trabalho com ela, não faço, só faço sozinha, não. Morrendo de medo das coisas não chegarem, das pessoas pararem de chamar a gente, da coisa não fluir. Mas eu olho para isso hoje como a melhor decisão que a gente teve, assim, sabe? Foi arriscado, foi difícil. A gente passou perrengue durante um tempo até ali se encontrar no mercado de novo. Mas eu acho que tanto para mim quanto para a Gisele foi a melhor decisão. Porque aí ela começou a construir a carreira dela, pegar os trabalhos dela, eu pegar os meus. E aí depois também com a maturidade, hoje a gente já está no momento que eu falo assim, eu posso fazer uma coisa com ela de vez em quando. Sim. De vez em quando me dá vontade, aí foi que a gente criou o nosso canal no YouTube, que a gente falou, cara, esse é um lugar que eu me sinto muito confortável contigo. Então, no YouTube somos eu e Gisele, as irmãs, duas pessoas que têm muita intimidade, que gostam de estar juntas, de conversar, de trocar. E na nossa carreira de atriz, a gente prefere fazer coisas separadas e, eventualmente, quando for um trabalho legal, interessante, que vale a pena, ter essa oportunidade de fazer coisas juntas também, porque eu entendo que a gente juntas, a gente tem uma potência juntas, e de fato temos, assim, a gente tem uma conexão, a gente tem uma coisa que é muito legal, mas é importante a gente saber também se priorizar, saber valorizar a nossa individualidade, assim. E essa luta que vocês tiveram, é a luta que o Sexy-Camber, por exemplo, no momento em que ele entra pro Selfie 2 e ele fala assim, eu tenho regras nesse jogo, eu preciso hackear esse game. Ele precisa começar a encontrar o que a gente chama no Sexy Canvas, que é o Sexy Energy. O Sexy Energy nada mais é que, dentro de todos os 14 itens, o que chama atenção? A primeira, quando eu olho pra você, eu vejo talvez mais doçura do que na Gisele. Quando eu olho pra você, também me eletrifica vaidade. Tu é uma mulher bonita. Então a gente começa, tem pessoas, por exemplo, que são mais tímidas, outras que são mais extrovertidas. Então chega um momento que tu começa a tentar ver assim, essa pessoa, ela tem uma energia e ela eletrifica esses itens. E desde muito cedo, desde bebê, desde que tu saiu, acho que até de forma inconsciente, esse processo de se diferenciar, porque eu talvez fui me dar conta de que eu estava formando uma identidade na adolescência. Eu acho que é o período onde a gente fala assim, eu sou uma pessoa, eu tenho características, eu tenho que estar num grupo. Eu tenho que pertencer, se eu sou das patricinhas, ou se eu sou das CDFs, ou se eu sou dos maconheiros. E aí, tu não. Teu processo de identidade já foi algo muito consciente desde o início. Realmente, pelo fato de tu ter alguém igual a você, né? E eu acho maravilhoso que vocês conseguiram provar com a existência de vocês no mundo que uma indústria como a indústria do audiovisual, que basicamente realmente, eu talvez teria sido a pessoa que falava, não, gente, não faz sentido, vocês são iguais, ninguém vai, por que contratariam a Michelle se tem a Gisele, e aí sempre vai ficar essa confusão, isso vai atrapalhar vocês. E vocês transformaram esse desafio no diferencial, e justamente nesse processo de se destacar, se diferenciando e falando, no momento que vocês começaram a falar não, vocês começaram a falar assim, olha, eu tenho uma energia, e essa energia te fez viver a Magali, que inclusive eu tô aqui com a nossa capa da Rolling Stones, acho que isso foi 2018, capa da Rolling Stones, Michelle, eu, Rafa e Ju. Então, a Magali, ela tem muito da Michelle, né? E a Magali só poderia ser do jeito que é, porque tem a energia da Misha. Não, se fosse agir fazendo, seria outra coisa. A Maria Antônia da
Amor Sem Igual. Do Amor Sem Igual, a Lia, várias outras personagens que os diretores, os produtores de elenco te chamam porque é a Michele Batista. E você sabe que a gente está exatamente num momento, assim, de carreira e de vida que os produtores de elenco já falam assim, não, esse aqui eu achei mais a cara da Gisele, esse teste aqui é pra Gisele. Ah, esse aqui é pra Michele. Ou a gente vai fazer, às vezes, teste pro mesmo produto, mas pra personagens diferentes. Eu falo, caramba, por que a gente não tá fazendo teste pra mesma? Ah, não, porque esse aqui tem mais a sua energia, esse aqui é mais a energia da Gi. Isso é bom. Sim. Eu vejo isso como algo positivo, sabe? Sim, sim. Então, por isso a importância de a gente definir o nosso sexy energy. E de a gente ser... E não ser muito hipócrita nisso, assim, né? Porque eu até vi uma entrevista que vocês deram no canal de vocês, que vocês falam que, em geral, quando são gêmeas, há sempre uma oposição, né? É realmente, assim, quem é a gêmea boa, quem é a gêmea má. Uma tem que ser tímida, outra extrovertida. As pessoas não entendem que gêmeos não são necessariamente oposições, assim. As duas podem ser extrovertidas e uma ser um pouco mais extrovertida que a outra, ou coisas assim. Então, sempre que alguém me pergunta, ai, quem que é assim, quem que é assado? Eu fico meio receosa de responder, porque bota a gente numa gaveta que eu falo, a vida é muito mais sutil do que isso. Sim. Não é assim. Eu sou muito mais complexa, né? Tem muitas camadas, assim. E eu acho que nesse processo de tu começar a definir que energias que tu passa, até pra quando a gente fala assim, a primeira impressão é a que fica. É óbvio que relações vão se construindo, mas realmente tem algo na primeira impressão que fica. E eu, por exemplo, relutei muito para entender que uma eletrificação que era presente e ainda é luxúria. Tem a ver com isso, né? Tem um lugar também de... Eu demorei muito tempo para me considerar uma mulher bonita num lugar de, assim, até com relação de amizades entre homem e mulher, que é uma coisa também que a gente fica construindo, mas volta e meia eu tentava ser amiga de homens e aí daqui a pouco ele se declarava amorosamente e eu falava, nossa, eu não percebi que essa pessoa estava afim de mim. E aí depois, com o tempo, e a maturidade vai chegando, você vai entendendo que, cara, tu tem um lugar que tu imprime, tu tem uma energia. Se tu é uma pessoa muito bonita e tu cria conexões profundas de forma mais veloz, é natural que a pessoa, em alguma instância, talvez alimente nossa, essa mulher tá me dando mole, ou essa mulher tá me dando, não só dando mole, mas ou tá me dando alguma abertura. E eu acho que parte do entendimento do que a gente imprime, que é um trabalho que a gente faz o tempo todo como atrizes, é algo que eu recomendaria que os Sexy Canvas pensassem. O que você imprime? Se eu fizesse hoje uma reunião com você, para você me apresentar um projeto, para você me vender uma consultoria, para te contratar como personal trainer, fisioterapeuta, o que eu diria, sabe? O que você acha que ficaria na minha memória sobre a sua personalidade num encontro de 30 minutos? E isso é algo que nós, no mercado de atrizes, no mundo artístico, a gente está sempre se revendo e a gente está sempre aprendendo com a vida das nossas personagens. Sim. E falando assim, nossa, eu tenho um ponto de encontro com essa personagem aqui. Isso eu tô aprendendo e ela tá me ensinando. E aí, por isso que eu queria trazer 3 personagens que eu quero falar hoje contigo e queria que tu me falasse um pouco desses pontos de contato. Primeiro, eu quero falar da Magali, óbvio. Porque a Magali é a personagem do negócio. Exato. Eu e a Misha, nós dividimos é ótimo, né? Nós dividimos uma série. Eu e a Misha, nós somos protagonistas de uma série da HBO chamada O Negócio. E, basicamente, é até interessante porque é um cruzamento do mundo do business com o mundo artístico. Porque eram 3 prostitutas que eram interpretadas pela Rafa Mandelli, pela Ju Schalke e pela Misha. Depois eu entro na 3ª e na 4ª temporada e nós viramos um quarteto que basicamente quer transformar o mundo da profissão mais antiga do mundo, que é a prostituição. E a gente sabe que tem várias condições e é um contexto muito precarizado, muito excluído, mas existe também a prostituição de luxo. E essas mulheres, principalmente no início, lideradas pela personagem da Rafa, que é a Karen,
elas resolvem se tornar produtos de luxo, para que elas possam melhorar as condições de vida delas, para que elas possam realmente montar um plano de carreira onde ela pode se aposentar, e aí que a minha personagem surge para ser a nova Karen, porque a Karen falou que eu quero me aposentar, não quero mais trabalhar. Porque ela conseguiu criar um business. E para ela criar esse business, para ela criar se transformar nesse produto de luxo, cada um dos capítulos é uma lição de marketing. Então, você assiste a série e você percebe claramente quais são as técnicas de marketing e de negócios que elas vão aplicando nelas mesmas como produto para chegar a patamares de cobrar preços maiores e para ter condições de trabalhos melhores e poder construir um plano. E a Magali, ela era do mercado informal, né? Conta um pouquinho como que é a Magali nesse contexto. A Magali, quando conheceu a Karen e a Luna, que já eram garotas de programa de luxo. A Magali, a princípio, não era garota de programa de luxo, mas ela se tocou que, na verdade, a maneira como ela vivia, o que ela fazia, não nada mais era do que troca de favores. Então, ela não era, a princípio, garota de programa de luxo, mas ela saía com donos de hotéis para morar de graça, saía com donos de restaurantes para comer de graça. Então, ela tinha ali toda uma rede de luxo, de coisas luxuosas que ela fazia, que era tudo em troca de sexo. E quando ela conheceu a Karen e a Luna, ela troca tudo isso pelo dinheiro. Fala, olha, entendi, isso é um business, então vou fazer disso um business mesmo. E ela entra nesse trio para fazer parte do negócio para se vender como garota de programa de luxo, assim. E é óbvio que a gente sabe que a prostituição tem mil vertentes diferentes, várias pessoas que se prostituem porque precisam, por necessidade, por adversidade da vida, mas nesse caso específico dessas 3 mulheres, era a prostituição como uma escolha de vida. Elas são mulheres inteligentes, elas são mulheres estudadas, elas são mulheres que poderiam fazer outras coisas da vida. Elas foram ser garotas de programa porque elas viram nisso uma oportunidade real de se promover na vida, né? E a Magali, ela tem algo que os alunos, quando eles entram, muitos deles estão num estágio que nem se veem ainda como um produto, nem se veem ainda como empreendedores. Então, a pessoa, às vezes, ali é personal trainer, tem uma paixão pelo mundo da educação física, mas não sabe, é um ótimo profissional, mas aí olha para outros personal trainers que às vezes são menos qualificados, mas não consegue se colocar da maneira como eles se colocam e fala, nossa, eu tenho um trabalho melhor, mas eu não consigo me vender tão bem quanto essa pessoa. E eu acho que essa é uma coisa que nós estamos aprendendo a fazer até como atrizes. A Magali tem essa trajetória que é se ver como um produto, entender a sua carreira como algo que precisa ser vendido. Então, eu queria também que tu falasse sobre a Michelle, que tem que saber interpretar e tem todo um lado artístico, mas a Michelle que tem que entender o mercado e estratégias de como se vender melhor. Como é isso pra ti? Total, eu acho que o negócio abre a cabeça para 1000 possibilidades, porque assim, o mercado mudou muito, né? Antes, nós, atrizes, a gente só tinha que ficar, sei lá, sentado esperando o telefone tocar e chamar para os testes e para os trabalhos. Hoje em dia, o mercado é outra coisa. Você, além de ser receptor, você também tem que ser um proponente, você tem que criar projetos, criar coisas, pensar estratégias e se ver como, de fato, um produto. Eu, Michelle Batista, sou um produto da mídia também. Então, assim, eu tenho que me ver como isso. É o que eu visto, é o que eu divulgo nas minhas redes, o tipo de conteúdo que eu publico, tudo isso diz muito sobre o meu produto, sobre quem eu sou, sobre que tipo de trabalho eu quero fazer. Então, ter essa visão de marketing do negócio, assim, a gente tem que colocar isso na nossa vida como atriz, como produto mesmo, porque a gente faz parte disso. E eu acho que a gente está sempre num limiar entre não quero parecer vendida demais, mas também não posso ficar muito dentro do meu casulo. Também não quero estar fora do jogo. Exato. Não quero parecer, faço tudo por dinheiro, mas também não quero estar fora do jogo. É um limite bem particular também, assim, que cada atriz vai ter
Tem gente que fala, ai, não quero rede social, acho que não tem a ver comigo, não gosto de postar. Tem gente que fala, não, cara, isso aqui vai ser bom, porque isso aqui me gera uma renda tal, que me ajuda nisso aqui, papapá. Então, é saber qual que é o limite para você, assim, o que é confortável para você. Sim, e aí eu acho que tem o que é confortável a nível ético, dos valores, o que é confortável também das tuas capacidades, né, de Sim. ser expressivo, comunicativo, e também o que é confortável a nível de grana, né, porque é óbvio que a gente sabe que se abriu com as redes sociais um novo mercado financeiro, de trocas, influência, tanto que surgiu uma das mais novas profissões do século XXI é o influenciador, né? Que não é um ator, e aí, inclusive, a gente vive hoje um pouco essa zona que é quem são os atores que geram famosos e quem são só os famosos. E não necessariamente eles têm uma trajetória dentro do mundo da interpretação, né? E eu acho que, nesse sentido, esse balizador de o quanto muita gente fica, nossa, mas eu tô muito vendido, ou o que as pessoas vão achar, ou até porque a gente sabe que a gente precisa aparecer. A gente sabe que nosso trabalho também é sobre... ele está intrinsecamente ligado à mídia. Então, para nós é mais confortável falar sobre aparecer, mas para muitos dos alunos, não, aparecer é uma questão. E às vezes eu sinto que muitos alunos eles vêm com questões, a gente tem o Guilherme Breno, que ele é estilista de óculos. E ele tem todo um caminho de encontrar os óculos que combinam com o teu rosto, que vão traduzir tua personalidade, e que tu possa ir construindo, assim como a gente constrói um estilo de roupa, que tu possa ir construindo um estilo com os óculos. E que os óculos possam te traduzir em determinadas situações que você quer imprimir determinadas energias. Só que ele estava comentando com a gente que ele começou a fazer stories e ele começou a sentir do mundo dele, tipo, virou blogueirinho. Olha os blogueirinhos. E eu acho que se você viveu isso também, a gente também, como atores, viveu um pouco isso, que é ator de verdade não se vende, ator de verdade é esse cult, ator de verdade. E aí, esse limite também, como foi pra ti esse lugar de se colocar e também falar assim, agora ela é youtuber, ela tem um canal no YouTube, ela é youtuber. Como que tu lida com isso? Cara, eu acho que tem atores e atores e tem pessoas com trajetórias de vida muito diferentes. Eu acho que liberdade é você ter dinheiro no bolso, é você ter segurança financeira. Se você tem segurança financeira, você consegue falar, esse trabalho é melhor eu não fazer, isso aqui eu não quero me expor. Agora, se você tá ali no corre que você precisa fazer o seu todo mês, você já se expõe um pouco mais, porque você fala, olha, preciso mais disso, preciso daquilo outro. Então, é muito relativo, assim, tem vários atores que não fazem nada porque também já têm a vida garantida, não precisam disso, têm uma vida, gostam de ter uma vida mais reservada, e eu acho que tá tudo certo, não tem certo nem errado, assim, a gente tem que entender o que é melhor pra gente. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de trocar com as pessoas, eu gosto de ter um canal no YouTube. Isso pra mim não diminui em nada o meu trabalho, ao contrário, acho que me abre outras camadas, outras vertentes. Eu sou formada em jornalismo também, além de artes cênicas, então eu sempre gostei e encontrei no YouTube o lugar onde eu me encontro com a Gisele sem preocupação, onde eu acho que ali somos nós e ali eu não tenho problema nenhum de estar junto com ela o tempo inteiro. Nossa, tu tocou num ponto, Misha, que o André agora eu ia falar, ele ia te dar um beijo na boca. Calma, Lene. Ele ia amar isso, que é liberdade hoje, nesse mundo que a gente vive, nesse tabuleiro, é sobre segurança financeira. Eu sou taurina, né? Então, assim, eu tô sempre assim, com a cabeça aqui, olhando lá na frente, falando, não, mas peraí, mas aí o trabalho pode diminuir, então talvez eu precise guardar aqui, para pensar aqui, para investir ali, para fazer... Eu sou essa pessoa, eu fico, pelo amor de Deus, eu não quero ter uma vida insegura, eu quero crescer, sabe? E como a gente não tem uma educação financeira desde crianças, é como se a gente fosse jogado dentro desse modelo econômico capitalista que é super selvagem, super competitivo, onde a moeda de troca
das relações também passa por dinheiro e a gente não é treinado para isso. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo muito tempo em falar sobre, é uma questão de ética, de valor, mas a gente sabe que no final das contas tem algo que é o final das contas, o final do mês. No final do mês, quem vai pagar minhas contas. Exatamente. Tu tem contas. E aí tu tem que lidar com aquilo que é, vou me vender um pouco mais ou preciso disso para conseguir grana, e tu vai perdendo a tua liberdade conforme tu vai ficando mais escravo dessas contas do final do mês. O sonho da minha vida é viver de renda, mas infelizmente eu não cheguei lá. Mas... É só assim, pra você poder dormir e falar assim, ai, Dani, eu vou fazer o que eu quiser. Eu tenho 7 apartamentos, eu vivo só do aluguel. Ai, gente, quem sabe um dia. Comer, rezar e amar, né? É o sonho de toda taurina. Sim, sim. Enfim, e eu vejo que tem duas... Aí, pegando esse gancho, tem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é sucesso, fama, popularidade. Outra coisa é segurança financeira, né? Então, tu precisa... Tu tá sempre te balizando ali de também não deixar subir a cabeça, porque sou protagonista da novela da Record, tô ganhando, nananã. Mas calma, isso aqui é um contexto, né? Sim. Tem um plano de carreira que tá para além. Porque às vezes a pessoa que é leiga olha e fala, não, a vida dela tá garantida. E não é sobre isso, né? Isso, e assim, quando eu olho para mim, o meu plano de carreira, o meu sonho de vida nunca foi assim, meu sonho da vida é ser famosa, o meu sonho da vida era poder, cara, viver bem do que eu gosto de fazer. Ponto. Então, assim, eu não preciso ser a pessoa mais famosa do mundo. Eu preciso, para mim, o mais importante é conseguir alguma estabilidade financeira, alguma segurança que eu possa dormir em paz, assim. E é isso, viver bem do que eu gosto. É tão simples. É tão difícil. Exatamente, eu ia falar isso. É tão simples e tão difícil. Exatamente. O que mais tem é gente, talvez, vivendo bem, fazendo coisas que não gostam. Então, assim, você poder viver bem fazendo o que você gosta é um privilégio do privilégio do privilégio do privilégio. Exato. E eu acho que todo mundo fica tentando encontrar essa justa adequação entre, mas o que eu gosto não dá dinheiro. E o que eu estou fazendo agora me dá muito dinheiro, mas eu não gosto. E aí tu fica tentando encontrar um meio do caminho que tu possa não ficar escravo do dinheiro ou até desses confortos que o dinheiro traz, mas tu também conseguir ter prazer, significado, né, naquilo que tu faz. A gente estava assistindo recentemente um canal do YouTube que eu gosto muito, Ludo Viajante. Ele é um cara depressivo que faz vídeos geniais. E o último vídeo dele falava sobre esse lugar que é dar significado para aquilo que tu tá fazendo. E às vezes não é sobre ser milionário, mas é sobre tu ter uma condição de vida que te permite uma mobilidade, que te permite uma liberdade, mas tu não é escravo daquilo. Então, não adianta tu ser milionário e ser escravo desse lugar. Então, muitas pessoas aqui na comunidade, elas acabam, acabam virando um selfie 2 que é sobre ganhar dinheiro. E precisa dar um jeito de que como tu faz dinheiro tem que ter significado pra ti. Porque senão, a médio e longo prazo não vai funcionar, vai ser frustrante. Sim. Tu já teve algum período onde tu te sentiu frustrada? Tipo, de enveredar por um caminho que tu falou, não, esse não era meu caminho profissional, ou testei algo... Essa frustração de repente, estar fazendo uma escolha que não é, que tem significado pra ti? Cara, eu acho que a maior frustração que eu tenho são os altos e baixos. Apesar de eu ser uma pessoa bem planejada, bem pé no chão, assim, mas a nossa profissão é uma loucura, né? Hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui de novo. Caraca, se você não tiver ali o coração, o seu ego muito bem trabalhado e tudo mais, assim, você se perde, né? E tem que ter muito cuidado com isso, porque tem que ter consciência de que é assim. Óbvio, tem pessoas, exceções, que a carreira é somente ascendente,
mas a gente sabe que é a grande minoria. A grande maioria dos atores, se eu olhar para trás, tem muito mais gente atrás do que gente na frente. Tem gente à frente, óbvio, muita, mas se você olhar para trás, assim, é uma carreira super difícil, meio artístico em geral, né? São coisas muito subjetivas. Eu acho que todas as carreiras, porque a nossa vida a gente sabe que tem uma instabilidade, que não é CLT, mas eu acho que quando a gente pensa em empreendedores, profissionais liberais, todo mundo vive altos e baixos. E eu vejo pessoas que ganham milhões vivendo uma baixa. Pensando assim, cara, eu ganho, minha empresa fatura 1 milhão, só que eu entro no consultório às 8 da manhã e saio 10 da noite. Então, isso é uma baixa pra mim. Tô faturando muito, mas eu não tô vivendo, né? Exato. Então, todo mundo tem altos e baixos. E eu até ia te perguntar com relação a esses altos e baixos, como que é pra ti? Tu falou da questão do ego e também da estima, do amor próprio. Porque isso é algo que, quando a gente fala do self-1, a gente tem traumas, a gente tem dores, sofrimentos. E, geralmente, quando a gente tá nessas baixas da vida, parece que os monstrinhos, tipo, abrem o armário e falam assim, oi, a rejeição, oi, o abandono chega, a dor. E aí tem que lidar com algo, às vezes tu até amplifica a tua falta de trabalho por 6 meses, num lugar de rejeição absurda. Como que tu lida com isso, assim? Quais são tuas questões aí de dores? Eu acho que... Teu quartinho escuro. Eu tenho uma vantagem... Eu já falei, né, porque eu tenho aí essa dupla, que eu nunca tô, de fato, sozinha, então eu e a Gisele, a gente funciona muito assim, às vezes ela tá, assim, desanimada e falando, ai, por que não, porque agora o mercado tá assim, tô assado, e eu tô ali, não, vai dar certo, porque você isso, você aquilo outro, aí de vez em quando é o inverso, e eu assim, ai, Gisele, meu mundo caiu, nada mais vai dar certo, eu sou um engano, não sei o quê, e aí ela faz a mesma coisa por mim, tipo, não, calma, peraí, o canal é a mesma coisa, tem vezes que eu falo assim, não quero mais fazer isso, dá muito trabalho, meu Deus, não sei o quê, não vai me levar para lugar nenhum, não tô fazendo nada. E a Gisele, não, peraí, olha isso, olha aquilo outro. E a gente tá sempre assim, uma desanima, a outra estimula, uma desanima, a outra estimula. E eu acho que a gente se retroalimenta um pouco nesse sentido, assim. Nós somos as maiores incentivadoras uma das outras, né? Acho que isso me ajuda muito. E óbvio, tenho uma família muito legal, eu tenho muito suporte familiar, eu tenho amigas incríveis, então sempre que eu preciso, assim, eu tenho muito apoio, assim, emocional. Então, isso me ajuda muito. Obrigada, rede de apoio, vocês são incríveis. Bota o microfone um pouco mais pra tua boca. É muito doido isso, porque... Eu tava pensando na tua personagem da Maria Antônia, né? Que ela tinha uma coisa que ela era um pouco a vilã, mas ela era uma vilã carismática. E no fundo, a gente entendeu ali que ela teve uma trajetória que fazia ela ter as pequenas maldades que ela fazia. Então ela tinha monstrinhos que estavam perseguindo o comportamento dela ao longo da trajetória da novela. A própria... Lia também, na Gênesis, também tinha que lidar com a rejeição do marido. E aí eu tava pensando sobre esse lugar, porque eu vi você falando um pouco sobre amor próprio, que é como a gente se salva. A gente se salva com uma rede de apoio, a gente se salva com... Tu tem a tua irmã, mas tem algo que é o teu quartinho quando tu deita, que quando tu tá na baixa, seja porque tu faliu uma empresa, seja porque tu não tá sendo chamada pra trabalhar, seja porque tu tá sendo rejeitada por um marido, seja porque tu tem traumas que são feridas abertas, como o caso da Maria Antônia, tu precisa também ter um suporte interno emocional, né? Tu precisa ser o teu próprio suporte. Como que é a Misha se dando suporte nesse momentinho do quartinho escuro, e falando assim, eu sei que eu tô mal, a gente é amiga, a gente já acompanhei teus vários altos e baixos. Exatamente. E quando fechava a porta, eu saía da tua casa, fechava, tu entrava no teu quarto, como que é você cuidando de você mesma num momento de baixa? Cara, eu sou uma pessoa, no geral, bastante racional, assim, então...
Às vezes eu me vejo num momento de baixa, assim, eu quase consigo conversar comigo mesmo do tipo, olha, tudo bem, chora, gasta tudo, grita, esperneia, mas ó, você não vai, daqui não passa, do chão não passa, amanhã vai ficar melhor. Você já teve em buracos piores e você voltou, então relaxa. Então eu fico ali tentando negociar o racional com o emocional o tempo inteiro. Negociar o chão, né? Tipo, tá tudo bem. É pra sofrer? Sofre. É pra chorar? Chora. Também sem medo de chorar, sem medo de sofrer, mas você não vai morrer disso. Saiba que o chão tá aqui. Vai lá, dá uma sentada, respira fundo e volta. Isso é uma coisa muito... O importante é, volta. Sim, isso é uma Tem coisa que muito de voltar. signo de terra. A Misha é taurina, eu sou capricórnio. Inclusive, uma curiosidade, né? Todos nós ali éramos signos de terras. A Rafa e a Juchal, que também da série... Taurinas. São taurinas. Então, é muito pé no chão. Não tinha como essas 4 protagonistas de business não fossem, tipo, pessoas que... Mulheres muito conectadas com esse lugar que é aqui, agora, e as regras que estão aqui. Como que a gente faz pra jogar melhor. E aí, nessa hora dos baixos, nessa hora que você fala assim, putz, todas as estratégias que eu tentei, até preencher o sex canvas deu errado, eu não tô conseguindo, eu sempre olho pro chão. A primeira coisa que eu faço pra tentar me salvar de qualquer possível amplificação de dor é o que é o pior dessa situação? Qual é a pior coisa que pode acontecer aqui, sabe? É risco de vida que eu tô correndo? É desmarcar ontem, quando eu cheguei aqui, eu e o André, pra ajeitar o podcast. Começou a dar um problema aqui, a gente não tinha um adaptador, e aí começou a dar são 1 da manhã, eu quero dormir, não. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Meio estressante, tu vai cancelar e vai gravar outro dia. Então, até situações que são piores que essa, mas coisas, por exemplo, de lidar com questões de infância, até coisas graves, tipo, tu confrontar alguém que te abusou, que te violentou, ou confrontar alguém que te rejeitou, que fez algo que te machucou e te magoou, que são coisas mais sérias. Às vezes tu fica muito nervosa pro confronto, pra falar, mas tu fala, o que vai acontecer aqui? Qual é o pior dessa situação? Eu acho que tu colocar esse limite do chão faz com que tu entenda assim, se for cair, eu sei qual é o máximo que eu chego aqui. Claro que tem situações na vida que parece... Foge do controle, né? Foge do controle. Nunca estamos, assim, totalmente livres disso. Pode acontecer, né? E aí, nessas situações que foge do controle, Misha, como tem muitas vezes que isso acontece contigo ou não? O fato de tu é mais controladora? Não, são poucas vezes. Já vivi momentos, assim, bastante fora de mim, mas são poucas vezes, assim, conto nos dedos, assim. Uma das coisas que a gente fala de Selfie 1 é que a gente tem um lugar de ser bonzinho, de não incomodar os outros, de estar sempre querendo agradar. E tem algo que nesses momentos de frustração, de baixa, a gente acaba ficando mais refém dos outros. Quando eu falei que nós todas éramos terra, a gente é muito conectada com a realidade, Sim. com quais são as regras do jogo que eu quero jogar bem. Só que às vezes, uma coisa que muitos alunos acabam caindo na vida é tu tá sempre dando pro outro o que o outro quer de ti. E aí, por exemplo, a gente falou agora do confronto. Entrar em confronto com alguém que te machucou, que te magoou, é muito difícil. Sim. Eu queria te perguntar como que tu lida com o confronto. Muito mal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre situações em que tu precisou entrar em confronto e como foi isso. E como que é pra ti não agradar os outros. De certa forma até talvez incomodar, porque eu acho que eu te conhecendo, Sim. talvez eu poderia dizer que tu tem o estereótipo da boazinha. Sim, eu ia dizer exatamente isso, assim, eu tenho bastante dificuldade no confronto, eu não sou uma pessoa que consegue confrontar bem, então eu tô ali justamente trabalhando em mim, também saber dizer não, saber dizer a sua opinião honesta, sem me preocupar em decepcionar o outro ou magoar alguém. Assim, é claro, com respeito, mas tem um jeito da gente se impor
sem parecer grosseira, sem... Eu acho que eu sempre, eu tenho muito forte, eu tenho um lado que é muito doce, que é muito apaziguador, e eu gosto, é o que eu sou também, assim, é genuíno meu, também não tenho o que fazer em relação a isso, eu sou essa pessoa, mas é preciso também... Pôr limites. Saber pôr os meus limites, assim. É papo de terapia aqui, ó. Exatamente, porque o que eu sinto, né, das nossas conversas pré-conchinha, antes de dormir, esse lugar que às vezes a gente tem uma personalidade que é mais doce. Eu e o André, por exemplo, a gente é muito diferente. O André, ele tem uma trajetória onde ele foi se colocando como um mentor. As pessoas foram colocando ele como um mentor, ele foi ocupando esse lugar. E às vezes, sei lá, eu tô aqui, a gente tá tomando um vinho, daqui a pouco ele vai falar, Michele, mas a verdade é que isso que aconteceu contigo tá te fudendo nisso, de repente, ele... Abre a análise completa. Exatamente, ele é um caminhão que atravessou teu coração, atravessou e falou coisas que às vezes são duras. Muitas vezes isso, na verdade, essa também é a genialidade dele num lugar das mentorias que a gente faz, que é conseguir destravar as pessoas de lugares, porque a gente também tá sempre todo tempo falando... não, tá bom, é que eu sou assim, nananana. E às vezes o que a gente precisa é de uma injeção de, não, você é uma pessoa que já sofreu, eu acho que a gente já teve essas conversas, você é uma pessoa que desde muito cedo aprendeu a negociar com um outro. E especificamente no teu caso, tu precisou negociar com a tua irmã. E por isso também vocês já passaram por terapia. Eu faço terapia de casal, tu já fez terapia de, não sei como se chama, de irmã. De casal, eu acho. Não deixa de ser, né? Então, também não é flores esse processo de identidade, também passa por um confronto. E eu acho que na tua trajetória, esse lugar de colocar limites e falar, essa sou eu e esse é o seu limite, daqui você não pode passar... É um desafio do teu self-1, né? É bastante desafiador, assim. Principalmente para quem tem essa energia mesmo que não gosta de... Eu não gosto de confronto, eu não gosto de brigar, eu dou tudo para não entrar numa briga. E de vez em quando eu tenho que saber que algumas brigas eu tenho que comprar mesmo. Que não adianta eu ficar... Senão também você vai engolir um monte de sapo e coisas ali vão te travar, né? Então, essa medida é um trabalho para a vida toda, né? E o que tu diria para os nossos alunos, por exemplo, com relação a essa tua trajetória? O que culminou, por exemplo, de tu fazer terapia com a tua irmã? O que tu diria desse aprendizado que você aprendeu a colocar limites e ainda está aprendendo. Queria que tu falasse um pouquinho com o aluno, com essa aluna ou aluno que é uma pessoa mais doce, mais amiga, mais diplomática, mas que também são pessoas que precisam eletrificar, pessoas que precisam colocar seus limites e precisam chamar atenção, porque na dúvida, vamos supor, quando chegava tu e a tua irmã, se em determinadas situações tu tinha uma energia mais apaziguadora e ela ia com mais força yang, como tu foi aprendendo a se destacar e também combinando esse lugar de falar, olha, também tem lugares que é sobre mim e não sobre você. Como que, não sei, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, essa relação com a tua irmã e o que tu poderia, talvez, aconselhar pessoas que são parecidas contigo. Eu acho que é realmente entender essa energia do confronto, até que parte é saudável evitar um confronto e até em que momento a gente tem que passar por esse confronto para ter uma mudança, para ter alguma virada de chave. Então, é entender, assim, as brigas que eu quero comprar, óbvio, não dá pra gente comprar todas as brigas. A gente tem que escolher, eu falo sempre que eu escolho as minhas batalhas. Algumas coisas eu faço vista grossa, do tipo, isso aqui não me fere, não me interessa, ok. Outras coisas eu falo, não, isso aqui é um assunto importante para mim, isso aqui eu não posso deixar passar, isso aqui eu tenho que me posicionar melhor, eu tenho que conseguir falar melhor o que eu sinto, eu tenho que... eu acho até que eu falo bem sobre o que eu sinto, né? Acho que a minha maior dificuldade mesmo é o confronto, assim, que eu tô ali sempre querendo apaziguar e querendo que as coisas fiquem mais mansas, assim. Eu lembrei agora de uma dica da minha psicóloga, que
eu e o André, a gente entrou em muitos confrontos, né? Nossa vida, a gente tá ainda aprendendo a escolher as nossas batalhas. A gente tá todo o tempo, não, é isso, então é isso, então vai lá. E coisas, às vezes, que são bobas, mas como nós dois temos uma energia muito forte, personalidades muito ativas, a gente acaba batendo de frente e não conseguindo aprender a ceder, apesar de que uma coisa que a gente aprendeu, que tu e a tua irmã também aprenderam, tem momentos em que é sobre você brilhar e momentos que é sobre eu brilhar. E há combinações do tipo, hoje você é o leão, brilha, o que eu vou estar na plateia e hoje é sobre eu ser a leoa e você me aplaudir. Mas a nossa terapeuta falou uma coisa que na hora do confronto, uma dica, um hack, você falar sobre você. Sobre como você se sente. Porque, em geral, o problema do confronto é que você fica tentando dizer pro outro o que ele fez de errado. E aí, é muito simples esse hack. Ao invés de falar, Misha, você me magoou porque você foi desrespeitosa comigo ontem, é falar, Misha, eu tô me sentindo magoada porque o que você fez com que eu me sentisse desrespeitada. E aí, tu muda, tu para de falar sobre o outro, tu para de apontar pro outro e tu fala sobre como tu te sente em relação ao que o outro fez. E aí, porque em geral, o confronto, e principalmente quando a gente vai fazer confrontos onde a gente acha que o outro magoou, a briga começa porque tu quer dizer o que o outro é. E, em geral, o que funciona para que o confronto possa se dissolver, que é esse o objetivo, né? É tu falar como que tu te sentiu. Porque o outro eu vou ficar puta se você chegar pra mim e dizer que eu sou uma pessoa desrespeitosa, ou você duvidar da minha índole, ou você dizer que eu sou algo que eu considero que eu não seja. Mas, se tu chegar pra mim dizendo como tu te sentiu com algo que eu fiz, aí é mais sobre você do que sobre mim. Sim, uma vez também na terapia me falaram que eu estava conversando... Quando alguém te pergunta uma coisa e você vai dar opinião, mas a pessoa fica puta porque você deu uma opinião, você não falou o que ela queria dizer, e eu falei, nossa, isso é muito desconfortável para mim. E aí meu terapeuta uma vez falou assim, cara, você tem que experimentar... Ele falou assim, muitas vezes as pessoas perguntam opinião porque elas só querem que você valide o que ela está pensando. Ela não quer, de fato, ouvir a sua opinião. Ela não quer ouvir uma coisa diferente do que ela espera. Então, muitas vezes você tem que aprender a jogar a pergunta para o outro e responder com outra pergunta. E falar, mas então, diante disso, como você se sente? Você acha melhor assim? Ou você está pensando numa coisa mais de... E você jogar para o outro essa responsabilidade. Ele falou, no final a pessoa vai tirar a conclusão que você diria, mas deixa ela tirar a conclusão, não tire você, não joga você uma verdade sobre o outro, sabe? Instiga ela a pensar junto contigo, faz a linha do pensamento que você faria. Isso é uma coisa que eu sempre penso quando eu estou numa discussão com alguém, eu sempre lembro disso. De lembrar que nem sempre as pessoas querem de fato saber o que a gente está pensando. Às vezes a pessoa só está esperando uma validação, então eu preciso fazer com que a pessoa tenha essa linha de raciocínio, né? Por exemplo, a pessoa, ela tá... Vamos supor, né? A pessoa, a gente vive muito isso, porque a gente vai em pré-estreia, a gente vai em filmes. Às vezes a pessoa dedicou muito tempo para construir aquele trabalho. E aí a pessoa pergunta assim, e aí, gostou? E naquele momento em específico, a gente fica numa situação, numa sinuca de bico, porque você fala, cara, é o trabalho, eu sei da dedicação, mas ao mesmo tempo eu não quero dizer que eu gostei só para poder validar o que você está esperando que seja validado, né? Mas, ao mesmo tempo, há jeitos de você ser honesto, né? Há maneiras de... Eu acho que isso a gente tem uma escola, né? Muitas vezes eu vejo pessoas que optam por não gostei, não achei bom, e vou ferir mesmo o meu pertencimento contigo, não vou te validar. E talvez lide com o fato de que a gente não se fale tanto ou mais. Mas eu percebo que tem pessoas que conseguem ser mais fluidas num processo de falar, eu gostei disso, mas não gostei disso. Ou até de talvez fazer isso que você trouxe, que é essa técnica de...
talvez para filmes e coisas que a gente vá não funcione muito, mas mais para questões relacionais, né? Tipo, sei lá, uma amiga fala, ai, será que eu termino com o namorado? Aí você pode falar assim, cara, óbvio, ele é um babaca, termina, vai ficar puta contigo. Às vezes você tem que falar, então, mas o que você espera de um namorado? Isso. E você acha que isso corresponde, isso te preenche, você acha que é a longo prazo. E no final ela vai falar, acho que não vai caber. Então, assim, você não vai dar isso pronto, sabe? Às vezes é você jogar para um outro raciocínio, sabe? Sim. E essa coisa de namorado, se fica ou não fica, é muito doido, porque quando a gente tá se aconselhando, é muito realmente um processo. Eu sempre penso, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Claro que tem a gente sabe, a gente mete sim, mete a gente liga, a gente fala não. Então, a gente tá vivendo essa linha tênue que é, eu preciso ser honesta com a minha amiga e falar, isso que ele tá fazendo não é bom, não é legal, sai dessa, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que ela optou por estar nessa relação, ela está envolvida com essa pessoa e como que não sou eu que tenho que fazer a cognição do que é ou não é. Assim, só a gente sabe onde é o fundo do nosso poço. Então, assim, às vezes alguém tá do lado de fora falando assim, não, mas isso não dá mais, não dá pé, por que você tá insistindo nisso? Mas só a gente sabe onde é o fundo do nosso poço, só a gente sabe até onde a gente tem que ir para tomar o impulso e voltar. Então, às vezes, o mundo inteiro olha para você e fala, não, chega, isso é loucura. Eu falo, cara, não tô com isso resolvido, eu vou até o final. Chegar no final, e porque tem a ver com aprendizado, Misha. Eu e o André, a gente tá 2 anos já. E a gente teve muitas brigas, tu acompanhou algumas. Só que a quantidade de aprendizado que eu tive, a quantidade de... Tipo, não foram brigas bobas. Eram brigas que também eu tava defendendo um lugar, ele tava defendendo o lugar dele. E a partir disso... O confronto, ele também te ensina sobre você, sobre o outro. E esse fundo do poço que você falou, é um lugar que você fala assim, não, eu ainda tenho coisas para aprender nessa relação. Eu ainda tenho coisas que eu quero entender. E assim, a gente tem nossa rede de apoio, a gente tem nossas amigas, nossos amigos, mas parece que tem pessoas que chegam na nossa vida e só elas são capazes de nos ensinar certas coisas. Claro que tem pelo amor ou pela dor. Tem pessoas que chegam para nos ensinar pela dor. E aí você fala, nossa, eu preciso passar por tudo isso para ter amor próprio? Eu preciso de tudo isso para perceber o meu valor? Aí é bom que a gente tenha uma amiga para falar, não, você não precisa disso. Mas o ser humano é um ser complexo, a gente tem um corpo emocional muito profundo e às vezes tu precisa reviver certas dores que são feridas que estão ali, que a vida vai dizer, uma hora tu vai ter que curar, Misha, uma hora... E aí, tem certas pessoas que são a chave pra cura daquela ferida, né? Tu já passou por alguma situação na tua vida que tu sentiu claramente que aquela pessoa, ela tava servindo pra te curar algo que era do teu passado? Eu acho que curar algo do passado... Acho que não, assim, não me vem nada à cabeça, assim. Mas, por exemplo, tu sente que tu tem, tipo, feridas que tu vai cuidar a vida inteira? Ou não tanto? Cara, não tanto, assim. Eu tenho períodos, assim, feridas que ficam ali abertas, depois de algumas coisas eu resolvo, outras eu falo, isso vai resolver com mais tempo. Mas eu não me sinto... Eu não tenho tantos traumas, assim, sabe, de infância. Eu acho que eu tenho Eu sou muito racional, né? Sim. Talvez eu tenha tudo isso, tá? Mas eu, racionalmente olhando, falo, não, tá tudo ótimo. Não tenho. É engraçado isso. Eu vou até falar um negócio que é um julgamento que eu tenho, porque eu já fui essa pessoa. No sentido de, eu já tive durante toda uma vida uma sensação de que tava tudo bem. Lembro até que teve um curso. Tu conhece o Tomás Rezende? Uhum. Preparador de elenco. Aí eu fiz uma preparação de elenco com ele pro Banalidade do Mal. E aí depois ele me chamou pra fazer um curso que era
venha alguma coisa sobre vingança e Hamlet. Venha falar sobre vingança. E aí eu lembro que na primeira roda eram vários atores e atrizes e 80% das pessoas falavam assim, vingança. E eu fui uma delas. Vingança, não tenho um sentimento de vingança, é um sentimento muito forte. Vingança parece novela, assim, tu diz, sabe, tem que roubar o meu filho na maternidade pra eu querer ter vingança, sabe? Tu fica com esses lugares. E aí, ao longo dos 15 dias de curso, ele foi puxando que no final eu tava... Ai, tipo, o que eu mais tenho é vingança aqui dentro! E aí eu fui percebendo que durante toda uma vida, eu tive, talvez por um processo racional, uma certa negação de dores que são grandes, reais e importantes, porque é como um processo de autodefesa mesmo. De não querer mexer, não querer lidar com aquilo. Né? E anterior até ser consciente. Então eu tenho um certo... não vou falar preconceito, mas eu tenho ressalvas quando eu escuto tu falar... Eu não tenho grandes traumas. Calma, é que tu não achou ainda. Cavuca bem. Exato. Eu fico pensando, tipo... Porque é óbvio que tem famílias mais problemáticas. Tipo, tua família é maravilhosa. Minha família é muito legal mesmo. Mas ainda assim... Eu acho que tem dores que são... Tipo, todo mundo passa por algum desafio. E aí eu queria até te perguntar isso, porque a gente tem o Selfie 1, né? Que é quando as pessoas chegam aqui, elas chegam no Selfie 1. E o que é o Selfie 1? É alguém que não é só o apequenado, que vive pra agradar, que morre de medo de incomodar. O Selfie 1 são os teus desafios. Qual tu acha que é o teu desafio, assim? Tipo, então, independente de... não ter trauma ou não ter um sofrimento que tu possa dizer, putz, eu fui isso, eu fui aquilo, eu vivi isso, né? Mas tu tem algum desafio que tu fala assim, cara, esse é um problema que eu tenho e que faz com que eu não seja a pessoa que eu gostaria de ser? Cara, eu acho que o meu desafio tá sempre, como eu sou uma pessoa bastante planejada e bastante racional, o meu desafio é sempre a ousadia, né? É ter coragem de ser ousada de vez em quando, de sair dos planos, de dar um passo maior do que a minha perna, sem saber às vezes se vai dar certo ou não. Então, quando a gente é bastante aterrada, a gente tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade com a ousadia. Às vezes eu vejo pessoas, eu falo assim, ai caramba, eu queria ter essa coragem, mas eu não tenho. E é isso, é outro trabalho para a vida, é trabalhar essa ousadia e me permite perder o controle um pouco também, sabe? Arriscar mais. Sim, e eu acho inclusive que isso é uma das coisas que fazem com que as pessoas, elas acabem sendo magnetizadas pelo Sexy Canvas e pelo André, porque quando eu conheci o André, eu senti isso dele. Falei, nossa, que coragem. Ele tem ousadia. Eu jamais faria coisas que ele faz e que para ele é tão natural fazer. Exato. E aí, eu penso que justamente porque até às vezes, como namorada hoje, eu falo, nossa, será que é para além da medida, é uma ousadia sem limites? Mas eu sinto que a força e a energia que essas pessoas têm, elas também são como seringas que, tipo, de repente tu tá aqui e aí tu recebe uma injeção de ousadia e uma injeção de adrenalina, de impulso. Por exemplo, quando o André vai fazer live, a gente fala sobre eletrificar, né? Então, ser ousadas, arriscar, fazer algo fora da caixa, ser diferente, é causar eletricidade. É tu não passar desapercebida. E a gente precisa, tipo, constantemente exercitar esse lugar. E eu acho que pessoas como o André, ou pessoas que a gente conhece que são assim também, são pessoas que nos estimulam a falar, ei, sabe, acorda, vamos, acorda, ei, eletricidade. Não dá pra sempre ficar num lugar de, sim, talvez, tu tem que causar eletricidade. E isso é uma coisa que, depois que eu comecei a ficar um pouco mais próxima do Sexy Canvas, eu comecei a usar isso, por exemplo, no meu self-tapes, que é ter coragem de olhar pra câmera e dizer, meu nome é Aline Jones, e sinceramente vocês encontraram a atriz que vocês estão procurando.
E aí, na hora, no início, eu fiquei uns 6 meses tentando digerir isso, tá? Porque eu não conseguia falar. Eu falava, sei lá, que prepotente. Que prepotente, sabe? Que soberba, sabe? Vaidosa, não. Só que eu comecei a ver que na média dos self-tapes, quando eu falo alguma coisa que eletrifica, não necessariamente falar sobre isso ou falar algo que é diferente do comum. Que foge da regra ali. Isso faz com que a pessoa não me esqueça. E mesmo que a pessoa, o diretor ou o produtor de elenco, eles não achem que seja eu pra fazer a personagem, fica assim, lembra daquela menina que falou aquilo? E dependendo da circunstância, eles podem até escolher uma outra atriz pra fazer, mas se alguma coisa dá errado no meio do caminho, fica aquela pulguinha, nossa, mas ela falou... Será? Ela falou com tanta convicção que era ela, e agora eu tô aqui um pouco na dúvida, assim, nananã. Tu, inclusive, passou por isso, porque tu foi selecionada pra fazer a Magali muito em cima, não foi? Já tinha uma outra atriz escolhida pra fazer a personagem, e aí eles não estavam satisfeitos com alguma coisa e reabriram os testes em São Paulo. Eu estava no Rio. E aí eu soube que o diretor vinha pro Rio testar uma atriz específica, que por sinal era do mesmo escritório que eu. E aí eu liguei pro produtor de elenco e falei, cara, já que ele tá vindo pro Rio, deixa eu fazer também. Não sei se vai dar tempo. Eu falei, cara, eu vou lá, espero, se der tempo eu faço, tudo bem. E eu fui, a outra atriz fez o teste, eu fiquei lá esperando. Eu falei, não, vou fazer, fiz, foi ótimo. E eu saí de lá, assim, liguei pra minha irmã e falei, eu tenho certeza que é meu. Eu falei assim, eu liguei pra minha irmã e falei, cara, é meu, é pra ser meu, eu tenho certeza. E não deu outra. E foi muito rápido. Em 2 semanas eu tava me mudando pra São Paulo, gravando já, fazendo um monte de coisa. E eu sinto que essa certeza e também porque num primeiro momento existe um processo até que tu fala assim, nossa, não, se não der pra... Imagina, se não tivesse dado tempo de tu fazer o teste, tu teria... Tem todo um movimento de risco. Uma expectativa que você coloca numa coisa, assim. Um pedido também, né? Um lugar do tipo... do tipo, pô, tô aqui me humilhando pra fazer um teste. Exatamente, mas pode ser visto como tô aqui me humilhando pra fazer um teste, mas pode ser visto como, cara, é meu, eu tenho um lugar e eu vou até o final pra mostrar o que eu quero mostrar. Uhum. E eu acho que essa... coragem, que é o que a gente fala, coragem pra ser sexy. E não sexy de sedução, né? Mas de eletrificação. Coragem pra falar uma última coisa, sabe? Eu, inclusive, usei isso antes de conhecer o Sex Canvas, que é numa reunião. Depois do teste, era só pra me conhecer. E aí, no final, eu olhei e falei, eu tenho certeza que a gente vai se ver de novo. E aquela coisa é ridículo, mas é um lugar que tu banca, que você fala, eu tenho certeza que você vai. Isso eu acho que gera uma eletricidade. Essa é uma força. Porque assim, se a gente não nos promocionar, e não só nos promocionar, acho que não é essa a palavra, mas se a gente não nos promover. Eu quero... Assim, ninguém sabe vender melhor a gente do que nós mesmas. É isso. Sempre que alguém vai escrever um projeto, alguma coisa, assim, às vezes até do canal e tudo mais, assim, aí eu vou ler os textos e eu falo assim, não, deixa eu escrever o texto, sei lá, porque eu sempre acho que ninguém vai saber me vender melhor que eu mesma. É exatamente isso. Aí, quando você tem a oportunidade de se vender, você se vende falando assim, não, eu sou uma atriz que fiz uns trabalhos, fiz só uma participação. Cara, como assim, sabe? Quando eu tô te apresentando aqui, eu faço questão de dizer que sim, você tá nas maiores emissoras do Brasil. Sim, você fez trabalhos relevantes. Sim, você tem uma trajetória... a gente precisa se enaltecer, ter orgulho, mais do que vergonha e ficar naquela falsa humildade de... eu faço um teatrinho de vez em quando. Essa coisa meio no diminutivo. Uhum. Tu falar, não, tu saber os momentos que tu fala assim, agora é sobre ter orgulho de tudo que eu fiz e me vender do melhor jeito possível. Então, tu ter essa sapiência dos momentos em que tu vai falar, agora
é combustível, coragem e banca um olhar e fala, eu tenho certeza que a gente vai se ver. Eu, inclusive, fiz umas consultorias de carreira recentemente e eu fiz com 4 produtores de elenco diferentes. E porque eu queria sentir também 4 pessoas falando sobre o meu sexy energy. E todos eles falaram uma coisa que foi unânime. A gente gosta de ver atores que sabem o que são e sabem o que querem e dizem não também. E são pessoas que têm uma identidade que tá ali, olha, o que eu tenho para oferecer é isso. Pessoas que estão todo o tempo tentando agradar ou tentando fazer para agradar ou tentando se moldar para caber. Em geral, essas pessoas ficam mais fragilizadas. Como que é para ti esse processo de formar a tua identidade como atriz? Assim, o que tu te coloca como nesse teu processo de construção de uma identidade única, que é algo que começou desde a infância? Como tu vê isso sendo construído? É natural ou é realmente algo planejado, pensado? Não, eu acho que muita coisa tem que ser planejada e pensada, assim. Tem um lado natural, mas muita coisa você precisa planejar. Você precisa planejar que tipo de trabalho você quer fazer, para onde vai a sua carreira. Isso tem a ver com os sim e os nãos que você diz, assim. Que tipo de escolha você vai fazer, que tipo de pessoa você vai apresentar, se vai atrair que tipo de público, que tipo de trabalho. Acho que tem bastante escolha mesmo. Tu tem, por exemplo... tu tem todo um lado que é as marcas que tu escolhe para fazer publicidade, tu tem toda uma questão também que é quais são os diretores, os projetos que eu faço questão de ir, ver e comentar. Também a questão de networking, né? Quem são as pessoas que eu circulo, que eu troco. Como que é esse planejamento, principalmente também com relação a networking, é óbvio, mas... Por exemplo, essa questão de marcas, tu e a Gi, quando fazem coisas juntas. Então, essa questão de marca é bastante importante, assim. Eu sempre... Eu separo ali, sabe, as coisas, as marcas que eu gostaria de trabalhar, e vou fazendo um network com as pessoas que eu acho que tem a ver com isso, de caramba, vou me aproximar disso aqui, porque isso aqui tem a ver comigo, porque de fato tem a ver comigo, não é só porque, eu quero ganhar dinheiro com isso. Essa marca que eu realmente... me identifico, eu acho que eu agrego valor para ela também, eu acho que isso tem a ver comigo, e são coisas diferentes, assim, para o canal do YouTube eu penso em algumas marcas, porque eu acho que isso aqui tem mais a ver com o YouTube, tem mais a ver, o YouTube tem muito a minha família, então é esse lugar. Agora a minha marca pessoal, eu, Gisele, a gente já trabalha mais no universo de moda, então tem as marcas que eu gosto, aí também não quero fazer... propaganda ou alguma coisa de uma moda que eu não acho boa, porque eu de fato me interesso por moda, então assim, eu não vou usar uma coisa que eu não acho legal, que eu não acho, que não seja meu estilo, que não seja minha cara, então já me aproximo daquelas marcas que eu acho que tem a ver comigo. Eu acho que tem que ter identificação de verdade, assim, para você construir a sua persona na internet, a sua pessoa pública. Então você tem que realmente tá perto de marcas que tenham a ver com você. Senão fica tudo muito vago. A pessoa não sabe quem você é, que tipo de produto você vende, o que te interessa comercialmente, né? E ter também aquele limite do que é verdadeiro, né? Porque também aquilo que a gente falou assim, a gente sabe que a publicidade é uma das possibilidades de se ganhar dinheiro, mas a gente precisa sempre alinhar com algo que tu realmente usaria, com algo que realmente tu recomenda, né? O André é embaixador da Reserva, amigo do Rony, tu da Reversa, né? Então, também esse lugar de uma marca, que também é uma marca que aos poucos... o branding dessa marca passa a ser o teu branding também. E aí tu tem que tomar cuidado, às vezes, pra não te alinhar com marcas que você fale... Nossa, eles... Que possa fazer uma coisa que te envergonhe depois, que você fale, caramba, mas essa marca é preconceituosa, essa marca é isso, é aquilo, e você fala, não, eu não quero estar do lado disso. E tem até escândalos no mundo da moda, tipo aquele escândalo da Balenciaga que deu, eu não lembro agora, mas que realmente é uma parada que você fala assim, cara...
E todas as marcas estão sujeitos, tipo, todas as pessoas se retratando por conta o trabalho de uma equipe que foi deixando a coisa acontecer. Quando aconteceu, tu fala, cara, imagina se fosse com alguma das marcas que eu coloco Michele Batista de um lado, a marca do outro, e tem que tomar muito cuidado, porque a gente demora muito tempo para construir um lugar, um status e um prestígio, e é assim Para ser cancelada tudo muito rápido. Exatamente. Tu tem medo de ser cancelada? Então, eu não sou uma pessoa muito polêmica, né? Então, eu acho que geralmente quem é cancelado são pessoas muito polêmicas. E acho até que pro mundo que vivemos hoje, as pessoas canceladas nem são canceladas, porque depois isso vira mais ibope, mais coisa. Então, eu nem sei se é de fato negativo ou não um cancelamento nos dias de hoje. É quase uma autopromoção, sabe? Sim. Tem pessoas, inclusive, que têm uma personalidade mais polêmica. O próprio André fala, assim, que se tu quer chamar atenção, algum grau de polêmico você vai ter que ser. Porque a gente vive numa quantidade absurda de recepção de informação hoje. E tu precisa se destacar no meio dessa quantidade, nesse mar vermelho, né? Inclusive, uma curiosidade é o conceito de oceano azul, que era a empresa que a Karen, a Magali e a Luna criaram, que é o oceano azul. Como que é esse conceito? Que hoje a gente vive num mar vermelho cheio de concorrência, porque é um mar que tem muitos peixes e muita... Tipo, todo mundo tá se comendo e tentando encontrar o seu lugar ali. E às vezes não se trata de tu se destacar nesse mar vermelho, porque realmente ele já tá vermelho, já tá saturado, e tu conseguir encontrar um oceano azul, que é um nicho de mercado não explorado, um nicho onde tu não tem tantos concorrentes. Então, obviamente, a gente sabe que o mercado de atores é um mar vermelho, mas o que Saber enxergar uma oportunidade ali, uma brecha, o que não tem, o que tá faltando, o que eu tenho de diferente, né? O que eu posso oferecer que me coloca num oceano azul, né? Que me coloca num lugar onde há menos concorrência. E aí, nesse processo de se destacar, tu tem o caminho tem dois caminhos. O caminho de encontrar esse oceano azul, de encontrar um lugar que tu saia de ser mais do mesmo. Tu vai ter que encontrar esse diferencial. Tu mais ainda, por conta, né, com a tua experiência com a Gi. E uma segunda coisa que é um caminho é onde você encontra técnicas de comunicação, onde de fato você usa aquilo que tá em alta, a trend do momento, a música que são técnicas, mas também onde tu encontra maneiras de fisgar, por exemplo, a curiosidade. Semana passada eu li Felipe Simas fala sobre bissexualidade e fomenta muito discurso de ódio. Naquele momento eu falei, caraca, o Felipe não tem... acho que nem era o Felipe, era o Rodrigo. Não faz o perfil dele publicar um discurso de ódio com relação à bissexualidade. Aí tu entra na matéria e na matéria tá ali falando, ele se posicionou a favor de que ninguém pague as minhas contas, eu tô tranquilo com isso, e a chuva de comentários de ódio no post que ele fez foi algo que chamou atenção. E esse é o clickbait do YouTube. Tu que tem um canal de YouTube, tu passa por isso, né? Sim. Inclusive, queria que tu falasse um pouco de como é a tua relação com esse lugar, que tem lugares que são éticos, mas também tem lugares óbvios, que é os vídeos mais populares do canal Jimmy, o que funciona ali e quais as técnicas que tu tem que fazer pra repetir aquilo, Não, né? eu várias vezes escrevo uma thumb, uma coisa assim, depois a gente fala, não, isso tá bom. Ah, não, isso tá muito clickbait. Não, isso tá muito... É sempre um dilema, assim. É sempre um dilema. Achar uma coisa que seja chamativa, mas ao mesmo tempo não seja mentirosa. Seja exatamente o que o vídeo é. Porque, na verdade, a maioria dos clickbaits é fazer você achar que o vídeo é uma coisa que, de fato, ele não é, assim. Exato. Você dá aquela enganada e depois fala, ai, não, era só isso. Sim, a justa adequação entre ser chamativo e não apelativo.
E tu conseguir criar uma forma de despertar a curiosidade do teu público, engajar, mas ao mesmo tempo tu ser verdadeiro com aquilo que tu tá entregando minimamente. Tu falar assim, não, eu estou trazendo isso, estou engajando esse público, mas estou entregando isso, né? Não é, porque tem uma coisa que a gente fala que é a pessoa ali foi eletrificada pela curiosidade com aquele clickbait. Só que quando ela entra no vídeo e o vídeo não é o que a thumbnail falou, causa ira. Então tu pode até eletrificar e despertar curiosidade, mas no momento que eu entrei, tu até ganhou um views, tu até pode ficar no ranking popular do YouTube, mas tu me causou ira. E provavelmente vai ser talvez um canal que eu já saiba, não, isso aqui... O problema da memória do humano é que ele não consegue gravar, não vou lembrar desse canal, e aí é que o mercado se faz também, né? Aí que a gente começa a entender que tem certas enganações que funcionam, e aí precisa ter um conselho de ética da plataforma para poder minimamente estar cuidando dessa concorrência desleal. Né? Desculpa. Não, tá tudo bem. Mas, para finalizar, eu queria fazer um joguinho de perguntas que são bem simples, é uma coisa ou outra, pra gente te conhecer um pouquinho mais. E aí depois eu falo o que eu tenho que falar. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Filme ou série? Série. Praia ou montanha? Montanha. Verão ou inverno? Verão. Livro ou e-book? Livro. Carne vermelha ou peixe? Carne vermelha. Cachorro ou gato? Cachorro. Mac ou PC? Mac. Comida italiana ou comida japonesa? Japonesa. Futebol ou basquete? Futebol. Sushi ou sashimi? Sashimi. Cidade grande ou cidade pequena? Cidade grande. Clássico ou contemporâneo? Contemporâneo. Música ao vivo ou música eletrônica? Música ao vivo. Jazz ou blues? Jazz. Os dois. Carro ou moto? Carro. Caminhada ou corrida? Caminhada. Férias no campo ou férias na cidade? No campo. Sorvete ou gelato? Tá pensando aqui qual que é a diferença exata. O sorvete eu penso mais tipo casquinha do McDonald's, que bom, tipo sorvete. Não, gelato, né? Pelo amor de Deus. Chega, querido. Sou taurina, Guitarra ou piano? Flauta. Flauta e violão. Ai. Aborto, pró ou contra? Pró. Capitalismo, bom ou ruim? Tá aí, né? Isso cai quem quer. Bom. O golpe tá aí, cai quem quer. Pode ser bom e pode ser ruim. Arma de fogo, regulamentar ou não? Regulamentar sempre tem que regulamentar, mas eu não quero distância de arma de fogo. Mudanças climáticas, causada pelo homem ou natural? Homem. É importante a gente... É importante a gente saber o que a gente tá fazendo, né? Eutanásia, moralmente aceitável ou não? Acho que moralmente aceitável, sim. Muito bem, Michele Batista. Acho que nós temos aqui um perfil traçado. Eu te mando o relatório da sua personalidade. Eu já sei que eu já errei ali no carne vermelha, mudança climática, já a culpa já caiu aqui, ó. Tipo aquela... A lágrima aqui, ó, gente, mais uma carne vermelha. A hipocrisia, né? A gente fala assim, ai meu Mudança Deus. climática, eu tô dizendo, eu sei que fui eu sei minha parcela de culpa. Eu tô dando o meu melhor, mas ainda assim há contradições nesse ser humano que vos fala. Tem que escolher as minhas batalhas, uma de cada vez. Uma de cada vez. E obrigada pela tua presença, obrigada por mostrar todas as tuas contradições humanas também, por abrir esse espaço pra gente trocar e conversar sobre essa jornada, que não é só a jornada do Sexy Câmara, é a nossa jornada de vida. Sim. Acho que a gente teve um podcast, um Sexycast que
falou muito sobre esse lugar de se diferenciar, mas respeitar quem a gente é e a partir do que somos, tentarmos encontrar esse lugar onde somos únicos e onde o mundo nos reconhece, porque somos únicos. A tua trajetória nos ensina isso e é uma trajetória que chegou num lugar que quando a gente olha, a gente se orgulha não só pelas tuas conquistas profissionais, mas pelo ser humano, pela maturidade que tu chegou. Então eu sou muito feliz de ser tua amiga e obrigada por ter vindo. Eu te amo, minha amiga, obrigada. Eu também Sucesso para vocês e obrigada pela companhia. Espero que tenham conseguido ajudar e trocar de alguma maneira com vocês. Nós que agradecemos. Beijo, povo! Beijo!